Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional que a gente está fazendo por esse livro do Warren Wiersbe, Palavras para hoje, Novo Testamento. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos para o dia 18, glória a Deus. Vamos lá, meu povo? Vamos lá. Novo Testamento, dia 18. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Mateus 19, 27. A pergunta de Pedro soa muito egoísta, mas não quando você considera o contexto. Perceba que ele diz nós, porque também ele falava dos outros 11 discípulos. Todos ficaram perplexos. O jovem rico havia acabado de se retirar, infeliz e decepcionado, recusando-se a desfazer da sua riqueza. Porém, os discípulos haviam desistido de tudo para seguir a Jesus. Se para um homem rico era difícil entrar no reino dos céus, que esperança havia para aqueles discípulos pobres? Jesus lhe assegurou que os seus sacrifícios seriam recompensados, pois eles seriam abençoados com a vida presente e amplamente recompensados no futuro. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas aquele evento todo, incluindo a parábola que vinha a seguir, nos dá algumas instruções importantes acerca de servir o Senhor. Cuidado para não colocar o foco em si mesmo. A atitude do mundo em relação ao serviço é: o que eu ganho com isso? A parábola dos trabalhadores descreve os trabalhadores do início da manhã, exigindo um contrato, enquanto os contratados mais tarde aceitam a promessa do dono: vos darei o que for justo. É perigoso negociar a vontade de Deus, porque o Senhor sempre nos dará muito mais do que conquistamos ou merecemos. Estamos apenas nos enganando quando questionamos a generosidade de Deus e insistimos que Ele nos dê exatamente o que queremos. Ora, se vós sois maus, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas a quem lhe pedires? Se a nossa preocupação é recompensarmos a nós mesmos, estamos fazendo o jogo de Satanás, que prometeu aos nossos primeiros antepassados: como Deus sereis. Satanás sempre tem um negócio especial. Mas os dividendos são mortais. Deus é generoso, confia nele. Evite colocar o foco em outra pessoa. Na parábola, os empregados do início da manhã observaram que para ver quanto foi pago aos outros trabalhadores, e chegaram à conclusão de que receberiam mais do que haviam barganhado. Eles estavam errados e receberam o que havia barganhado. Você e eu temos o suficiente para cuidar das nossas próprias vidas, sem nos intrometermos na vida do outro. Pedro cometeu esse mesmo erro após o desjejum de Páscoa com Jesus. Cristo tratou dos pecados de Pedro e em seguida segue-me. Esse foi o seu novo comissionamento como apóstolo. João também se levantou e começou a seguir. Pedro virou e viu. Quanto a esse, perguntou Pedro. E Jesus respondeu: se quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Observar os outros cristãos pode levar à inveja, ao orgulho ou ambos pecados abomináveis. Paulo deixa claro que cada cristão receberá a sua própria recompensa quando estivermos no tribunal de Cristo. Concentre a sua mente, o seu coração em Jesus e faça a sua vontade. Quando recebemos Jesus, recebemos tudo o que precisamos para a vida cristã. Deus não poupou o seu Filho único, pois podemos confiar que Ele nos dará tudo o mais. Não importa os sacrifícios que fizemos, eles nada são comparados aos sacrifícios que Jesus fez por nós. Não vivemos de explicações ou contratos, vivemos da promessa de Deus. O Senhor abençoou os seus filhos com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo.
Efésios 1:3. A sua promessa é: pedi, dar-se-vos-á. Mateus 7:7. Pedro mudou o que recebemos? Não. Pedro mudou de o que recebemos para o que tenho, isso te dou. Atos 3:7. E trouxe a glória ao nome do Senhor. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes, pois, todos nós o entregou, porventura, não nos dará grandiosamente todas as coisas? Romanos 8:32. A pergunta inicial desse texto é assim: o que será de nós? Jesus, o que será de nós? Você já questionou isso para Deus? Deus, o que vai ser de mim? Vocês acreditam? Deus, o que vai ser de mim? O que vai ser da minha vida? O que vai ser da minha casa? E agora, o que vai ser? Chega o fim de um túnel e você fala, não tem saída. Sabe quando parece que o negócio assim não vai, não flui? Sabe quando você olha para a direita, para a esquerda, não tem saída? Quem aqui já questionou a Deus? Igual eu, igual Pedro. O que vai ser de mim? E agora? O que vai ser de mim? Ontem foi interessante que eu vi um pai de família. Ele tá muito doente. Quando eu digo muito doente, gente, é muito doente mesmo. Muito doente real. A ponto de já ter ido para o hospital várias vezes esse ano para operar e ter que fazer pelo menos mais 2 cirurgias agora, até o meio do ano que vem. É um negócio assim pesado, então ele não pode trabalhar. E por isso ele está afastado pelo INSS. Ai, bendito INSS. E aí a pessoa vai receber o 13º, todo assim, né, empolgado, na expectativa de comprar comida, pagar conta, comprar presente de Natal para as crianças. Quando ele olhou a conta dele, estava bloqueado. Bloqueado. Quando ele viu esse bloqueado, ele estava em cima de uma máquina de hemodiálise. Ele pediu para parar. E ele não podia parar, de tão nervoso que ele ficou. Ele foi lá para o INSS. Quando ele chegou no INSS, lá estava dizendo que ele tinha que fazer uma perícia, porque o caso dele, como é renal e do coração, talvez ele já aposentado. Pode ser que talvez volte. Amém. Nós cremos. E aí eles falaram que, por que não ligaram para ir fazer essa perícia antes de perder, né? Aí suspenderam o benefício. E no que suspenderam o benefício, ele vai ficar sem salário até março do ano que vem, mais ou menos. Mas o que é mais interessante nessa história é que eu fiquei sabendo dessa história, é uma pessoa muito próxima a mim. E ele passou o dia muito mal. Quando foi à noite, o Senhor falou no meu coração, ajuda ele. Levanta uma oferta para ele. Eu levantei uma oferta. E as pessoas estão entregando algo a ele. E nesse exato momento, talvez quando você ver esse vídeo, isso aqui já passou e é só um testemunho mesmo. Nesse exato momento, eu e os meus seguidores somos a luz no fim do túnel para ele. Sabe, um túnel que não tinha saída? E do nada aconteceu alguma coisa? Foi isso na vida dele. Porque talvez não dê para pagar os 3 meses que ele vai ficar afastado, né? Essa oferta. Mas pelo menos esse mês, pelo menos comida, pelo menos Natal, ele vai ter na casa dele. O que nós estamos fazendo para ele hoje, pelo menos, parte de todo esse problema vai ser solucionado. Uma pessoa já está doente, já tem um problema sério no coração. Eu acho que o INSS faz essas coisas que aí morre logo, né? Já morre logo. A pessoa já fez 300 cirurgias no coração esse ano, ainda passa por uma dessa. Aí eu vou dizer aqui para vocês, quando vocês acham que aquele homem tinha saída? Ele não tinha. Ele não tinha saída. Eu estava conversando com a minha irmã, Juliana. Aí ela falou, olha, eu estava dando carona para ele, para ir para um lugar, e ele estava chorando mesmo. Ela falou, eu nunca vi essa pessoa chorar. De tanto tempo que a gente conviveu, eu nunca vi ele chorar. E ele estava chorando.
Eu fiquei pensando, meu Deus, o que faz de um homem de 40 e poucos anos chorar de desespero? Você sabe, você olhar para um lado e você pensar, e agora? Aí você olha para o outro, e agora? Olha para cima, olha para baixo, olha para frente, olha para trás. Não tem saída. Você sabe, eu vou contar uma coisa para vocês. Milagre é uma coisa que não se vive, não se explica, se vive. Que é o que ele está vivendo hoje. Quando você olhar para um lado, quando você olhar para o outro, quando você olhar para frente, quando você, como eu disse, talvez não consiga organizar a totalidade das despesas dele até março do ano que vem. A gente está em dezembro. Mas com certeza dá para ele organizar esse mês. Com certeza dá para passar 30 dias para poder pensar numa estratégia para o ano que vem. Mas eu vou contar uma coisa séria aqui para vocês. Sabe por que essas coisas acontecem? Porque existe Espírito Santo na Terra. Porque é o Espírito Santo de Deus quem movimenta o coração das pessoas. Não é, nossa, ele é muito legal. Não, gente, não é isso. Nossa, tadinho, não é. Se não é o Espírito de Deus, não tem milagre. Quem faz toda essa obra na vida das pessoas é o Espírito Santo de Deus. Quem muda todos esses contextos é o Espírito Santo de Deus. Eu peguei o direct de uma pessoa, eu vou até postar depois, mais tarde. E ele pegou e escreveu assim pra mim, é um homem, pegou e escreveu assim pra mim. Eu fiz a oferta da noiva, que é uma oferta que a gente faz e tal. E eu tenho certeza que foi da noiva de novembro, que a gente está em dezembro, que abriu uma porta sobrenatural, porque eu, como pai, o meu desejo era fazer uma festa para minha filha de 1 ano, e eu não tinha dinheiro. Então eu ia fazer uma festa super simples. Aí ele pega e me escreve assim, do nada, um monte de amigo começou a me dar muitas coisas, e a festa da minha filha foi extraordinária. Sabe o que movimentou a festa daquela menina de 1 ano? Que ele é só um seguidor, não sei nem de onde ele é. O Espírito Santo de Deus. As pessoas, elas não contam com o Espírito Santo, sabia? Elas só contam com o cotidiano. Talvez aquele pai, para fazer a festa daquela filha, ele só contou com o cotidiano, então ele projetou uma coisa bem pequenininha. Mas o Espírito Santo de Deus queria derramar bênçãos sem medidas na vida daquela família, especificamente na vida daquela menina. E também ele, como um pai. Você sabe, esse homem que foi ontem, e detalhe, gente, ele chegou lá, na situação dele, tinha muitas pessoas. Agora vocês imaginam, que presente de Natal o INSS está entregando para as pessoas do Brasil? Porque se isso está acontecendo aqui no Brasil, ele está acontecendo em outros estados também. No Natal. Do nada, no Natal. Mas eu quero me ater ao desse rapaz que a gente está falando, desse pai de família. Ele só contou com o cotidiano. Ele só contou com o natural. Por isso que ele entrou em desespero. Deixa eu te falar. Quando você tiver um problema muito sério, você precisa ser espiritualmente forte. Porque essa é exatamente a hora em que Deus pode operar um milagre. Eu tinha conversado com a esposa dele de manhã. Eu sabia dessa história de manhã. E ela me disse assim, agora só um milagre. Falei, então agora você está pronta para Deus fazer algo na vida de vocês. Ela, eu estou pronta. Você sabe, havia uma mulher dentro de casa, espiritualmente forte. E ela me disse assim, Poliana, eu vou ter que viver um milagre. Não tem outra saída. Você sabe quando você olha para uma situação, você fala assim, eu vou precisar de viver um milagre. É aqui que eu vou contar um testemunho. Ela disse isso ontem. Quando você estiver passando uma situação, eu quero que você chame a existência, o Espírito de Deus. Que você faça exatamente como aquela mulher fez ontem. E ela diz, eu agora estou pronta para viver um milagre. Porque quando eu olho para um lado não tem saída. Quando eu olho para o outro não tem saída. Eu preciso crer. Você precisa crer. Eu preciso crer. Porque se a gente não crer, a gente não vai ver a glória de Deus. Aquele homem é um novo convertido. E ele, neste exato momento, ele está vivendo uma experiência com Deus. E eu já declarei que, em nome de Jesus,
Daqui para frente, ele vai ter muitas experiências com Deus. Ele vai conhecer o Deus que transforma a vida de uma pessoa, como transformou a vida dele em 24 horas. E ele vai ser testemunha de Deus na terra, porque ele tem uma mulher que ora por ele. Qual é o seu comportamento quando você olha para um lado, olha para o outro e nada acontece? Quando você olha para um lado, olha para o outro e você não tem uma saída humana. De verdade, gente, o contexto era tão grave, que eles não tinham saídas humanas. Não tinha nem como ele gerar dinheiro. Não tem como ele gerar dinheiro hoje. Porque ele passa 4 dias da semana em cima de uma cama. Porque ele é bem doente. Então, ele não pode se movimentar muito. Então, ele sai da hemodiálise, ele deita e ele fica deitado até o outro dia. Aí, no outro dia, ele se movimenta um pouco, mas ele fica assim, uns 60% do dia também deitado nos dias que não faz. Fora que o coração dele está em descompasso, ele já foi para UTI várias vezes esse ano. Então, esse ano tá bem doente, ele tá bem doente. E aí, ele pega e tem uma dessa. Eu acho que ele viu tanta dor na frente dele, que ele pensou assim, agora já era. Eu já não tenho saúde. E agora, acabou. Como é que paga a conta? Como é que compra comida? Como é que paga, como é que coloca gasolina? Como é que compra presente de Natal para os filhos? Ah, vai ter Natal? Pois vai ter Natal. A Jaque a Jaque tá translotada, ele tá tentando entrar na fila, Jaque, porque parece que tem que cuidar do coração antes. Ele tava na fila, aí veio a pandemia, eles tiraram todo mundo da pandemia, e aí ele começou com muitos problemas cardíacos. Só que ele parece que ele tá, ele não consegue ficar na fila por causa do coração. Vocês entenderam, gente? Aí parece que ele vai fazer uma cirurgia agora em janeiro. E depois dessa cirurgia, aí ele entra na fila. Porque a fila de transplante de rim, ela não é longa, ela é curta. Ela geralmente a pessoa em um ano opera, né? O problema dele é esse. Ele já tá, aquela disse que tava há 7 anos fazendo hemodiálise. Ele também, 7, 8 anos. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, Deus sabe. Deus sabe porque ele ainda precisa desse processo. Deus sabe. Ah, tá, o irmão dela doou pra ela. O irmão dela doou pra ela e ela conseguiu sair rápido. É isso. É isso. Mas deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Deus sabe, gente. Deus sabe de todas as coisas. Quando você não tiver um milagre, nenhum, você precisa olhar pro alto, porque é de lá que vai vir a sua resposta. E agora, o que é que vai ser de mim? O que é que vai ser de você? Conta com o Espírito Santo, porque existe Espírito Santo na terra. Esse povo perguntava isso, que eles não sabiam quem era o Espírito Santo. Mas você sabe. Quando acontecer uma situação como essa, quando acontecer qualquer outra situação, qualquer outro nível de situação, eu quero que você olhe para cima, que você conte com o Espírito Santo, porque ele vai mudar a sua sorte e a minha sorte diante dos nossos olhos. Olho para os montes de onde virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A mesma graça que a Jaque tem, eu declaro que em nome de Jesus, ano que vem, ele vai ter também. Depois que tratar de verdade o coração. Mas eu quero falar para vocês, cuidem da parte espiritual de vocês. Sejam como aquela mulher espiritualmente forte e que dormiu ontem à noite, com parte das despesas dela paga. Que o casal, né? E eu vou falar algo para vocês nessa manhã. E a gente finaliza com essa. Deus, ele é especialista em fazer novas todas as coisas, todos os dias. Ele vai fazer nova todas as coisas na vida desse casal, mas ele vai fazer nova todas as coisas na sua vida, na sua casa, na sua parentela. O mesmo socorro que foi para a casa deles é o mesmo socorro que pode para sua casa. Só quero que você saia desse devocional contando com a presença do Espírito Santo. Conta. A Mari diz que trabalha com pacientes de hemodiálise e não é fácil a vida deles. Mari, olha, Mari, eu convivo com esse casal de perto. É muito difícil.
É muito difícil. Não tem como. A pessoa não tem como nem trabalhar, gente. É muito difícil. A cabeça dela não tem como. Mas eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Deus vai mudar a sorte dele diante dos olhos dele, como já tem mudado. E ele vai mudar a sorte de todos nós diante dos nossos olhos. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Ele não mudou ontem, ele não mudou hoje e ele não vai mudar amanhã. Ele continua sendo o mesmo. Não esqueça. Não esquece só de um detalhezinho. O Espírito Santo, ele está na terra. E ele vai fazer nova todas as coisas na sua casa. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos leve ao jardim da adoração. Senhor, nós queremos sair desse lugar e nós queremos contemplar o belo da tua face. Espírito Santo, nos santifica da verdade e nos leva para pertinho de Deus. Nos ensine o caminho. A palavra de Deus diz que atrás de nós haveria um espírito que diria: Abba, Pai. Esse é o caminho, andai por ele. Que nós possamos ouvir o Espírito Santo e nos alinhar com a tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Você vai ser levado ao jardim da adoração. E lá Deus vai transformar a tua vida, a tua sorte e a tua trajetória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Beijo. Deus te abençoe. E até amanhã, se Deus quiser.